Então eu falo assim para a mulher, olha, você já contou uma história bacana, então você vai casar com a prótese até ficar mais idosa. Mas tem outras complicações, como encapsulamento, Isso. infecção, de repente você tem que reoperar várias vezes. Sim. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Sim. A complicação mais comum de um implante mamário é o que a gente chama de contratura capsular. A contratura capsular é o endurecimento dessa cápsula de fibrose. Então, o que é a cápsula de fibrose? Nada mais é do que uma cicatriz. Então, toda vez que você coloca um corpo estranho dentro de um organismo, o organismo tem dois mecanismos de defesa. O primeiro e imediato é tentar pôr para fora. Por quê? Porque ele entende que aquilo não faz parte dele. Se você não tem nenhum problema de infecção, de abertura dos pontos, que a gente chama de deiscência, ou de colocar um volume exageradamente grande que não cabe lá dentro, aquilo não vai abrir, o organismo não vai conseguir colocar aquela prótese para fora, e o que ele vai fazer? Usar o segundo mecanismo de defesa, que é o seguinte: se eu não consigo pôr para fora, eu vou isolar isso do resto do meu corpo. Como? Gerando essa cicatriz, que nada mais é do que a cápsula. Então, uma informação super importante: toda mulher que tem prótese tem cápsula. Ter cápsula não é ruim, ter cápsula faz parte do processo de cicatrização. O que pode vir a ser ruim em algum momento da vida é o que a gente chama de contratura capsular, que é o endurecimento dessa cápsula de fibrose. Também não existe nenhuma grande evidência que comprove por que algumas mulheres fazem mais contratura do que outras, mas a teoria mais aceita é a da colonização bacteriana. Então o implante, apesar dele vir estéril, toda vez que ele entra dentro do organismo, ele tem que passar os tecidos são colonizados por bactérias, o meio ambiente do centro cirúrgico tem bactérias, e essas bactérias formam como se fosse um, entre aspas, limo na superfície do implante. Obviamente que tudo isso é microscópico. Então elas formam uma colônia na superfície desse implante. Essa colônia, ela pode desenvolver ou não. E a gente sabe que a imunidade de cada paciente, ela varia ao longo da vida. Toda vez que existe uma queda da imunidade, o paciente está com gripe, está com dor de garganta, está com febre, está com uma infecção urinária, o que acontece? Essas bactérias veem uma oportunidade de crescimento. Quando isso ocorre, isso desperta no seu organismo um sinal de alerta. Você gera um processo inflamatório, aumenta as células de defesa para aquela região, o processo esfria, só que sempre depois de um processo inflamatório, você tem uma cicatrização que forma uma fibrose. Então, ao longo dos anos, você vai tendo fibrose em cima de fibrose, em cima de fibrose, e uma cápsula que era bem delgada, bem fininha no começo, ao longo de vários anos vai se tornando cada vez mais espessa, culminando com o alinhamento dos fibroblastos, e isso é que gera a contratura capsular. Agora, o grande problema é que a contratura capsular ela é graduada em graus, né? É redundante o que eu estou falando, mas enfim. Grau 1, 2, 3 e 4, que essa é a classificação mais utilizada na medicina. Sendo que grau 1 e grau 2 você não precisa fazer absolutamente nada. Grau 3 e grau 4 está indicada a troca dos implantes. Só que, como esse diagnóstico depende de uma interpretação médica, ou seja, depende da palpação de quem está fazendo o exame, isso gera muita subjetividade. Então, dependendo dessa interpretação do cirurgião, ele pode ou não indicar a substituição dos implantes. É óbvio que um grau 4, quando a mama está toda deformada, que a mulher se olha no espelho e ela vê que a mama dela está deformada, parece que tem alguém que está apertando dentro e ela tem dor, desconforto, ninguém tem dúvida. O grande questionamento é quando você está entre um grau 2 ou 3, que é quando começa a indicar a substituição do implante. Aí você me fala uma coisa, tudo bem, passou liso, bacana, e quanto tempo eu preciso trocar? Tem essa história de trocar prótese, né? Sim. Então, se já é complicado agora, mexer quando eu mexo a segunda vez, o processo inflamatório é maior, é uma cirurgia um pouco mais difícil, tem um encapsulamento normal que você explicou, e quanto tempo tem que trocar isso? Então, essa pergunta é excelente porque isso é o que sempre perguntam para a gente no consultório, e eu gosto sempre de alertar que existem duas correntes de pensamento entre os cirurgiões plásticos.
Existem os cirurgiões que obrigatoriamente a cada 10 anos pedem para os pacientes substituírem seus implantes e existe uma outra corrente que, independente do tempo, vai indicar ou não a substituição do implante através do exame físico e da identificação se existe algum grau de contratura capsular ou não. Se não, deixa. Isso. Eu vou falar a minha postura. Como eu falei que tem duas correntes, eu sempre prefiro acompanhar o paciente. Eu não troco prótese por tempo. Por quê? Digamos que a paciente tem 10 anos e eu já tinha falado lá atrás que a cada 10 anos eu tenho que trocar. A paciente chega, doutor, o senhor falou, está dando 10 anos, vamos trocar? Vamos. Eu troco aquela prótese. Ela não tinha nada, estava com a cápsula macia, não tinha nenhum problema. Eu acabei de trocar a prótese, 2 anos depois ela faz uma baita contratura capsular, que pode acontecer. Como é que eu vou me justificar? E a paciente vai falar, poxa, eu vivi 10 anos com aquela prótese, não tive nada. Eu troquei, agora depois de 2 anos você está falando que eu vou ter que trocar de novo. Então eu acho que bom senso cabe em qualquer lugar. Se a gente está acompanhando os pacientes, está vendo que não tem nenhum problema, independente do número de anos que essa paciente tem, se tiver tudo bem, está tudo bem. Eu tenho pacientes minhas que estão com a mesma prótese há 18, 20 anos e que eu não precisei trocar até hoje. E se eu não quiser usar a prótese, tem outros jeitos de se fazer um formato de mama bonito. Sim e não, depende. Porque assim, você pode utilizar outros recursos para dar um aumento mamário. Esses recursos, obviamente, são do próprio organismo, são de tecidos autólogos. Então você pode fazer, no caso especificamente das reconstruções mamárias, a utilização de retalhos musculares, transferência de gordura, que hoje está muito em moda, né? Você aumentar o volume mamário com gordura, se bem que esse aumento ele é muito pequeno. Por quê? Porque a gordura é um tecido muito lábil. Então não é que você vai colocar 200, 300 ml e aquilo vai ficar. A transferência de gordura, ela precisa ser feita em pequenas quantidades. É como eu gosto de comparar como se fosse um arado. Se você prepara a terra e joga todas as sementes numa única cova, vai morrer tudo. Você tem que colocar pequenas gotículas de gordura em várias áreas do tecido não mamário, mais do subcutâneo, para você ter uma integração dessa gordura. Se você colocar um bolo de gordura de uma vez só num lugar específico, a maior parte vai morrer. E isso pode trazer, inclusive, problemas no diagnóstico de algumas doenças, porque você vai formar cistos oleosos, você vai ter macrocalcificações diferentes das microcalcificações do câncer mamário, mas isso gera um certo ruído, isso gera um desconforto para a paciente e também para o radiologista, que eventualmente pode ver algumas imagens suspeitas. Vai ter dificuldade, né? Sim. Qual o acesso que você usa? Tem aquelas que é pelo músculo, por cima? O que você costuma indicar? Então, basicamente, a via de acesso para colocar o implante, essencialmente pode ser sulco submamário, que é a mais comum, existe um motivo para isso. Ela pode ser feita na via periareolar e ela pode ser feita também por via axilar, tá? Existem outras maneiras, mas são exceção, que eventualmente pelo abdômen você pode internamente violar esse sulco e colocar um implante, mas isso é muito incomum. E a posição desse implante pode estar no plano retroglandular, que é justamente abaixo do tecido mamário, no plano retrofacial, que é abaixo da fáscia do músculo peitoral maior, ou retromuscular, que é quando o implante fica abaixo do músculo peitoral maior, tá? Eu particularmente prefiro o acesso pelo sulco mamário e a posição do implante no plano retrofacial, pelo simples motivo de que nenhuma mulher tem mama atrás do músculo. Então, anatomicamente, a mama fica acima do músculo e não abaixo do músculo. Mas existe um modismo, né? E existem indicações para colocar um implante retromuscular, mas aí você tem que entender que essa indicação é porque o implante que está sendo colocado ele é muito volumoso, então para não ficar tão visível, principalmente em pacientes magras, você tem que ter uma camada a mais de tecido para disfarçá-lo,
para não ficar aquele degrau que parece que você pôs 2 cocos na mama da paciente. E aí eu já acho que eu evito essa situação colocando implantes menores. E isso é uma educação para o paciente, porque volume é a última coisa que me importa, né? O que a gente tem que entender... É a harmonia. Exato. Mas todo mundo vem com um número na cabeça. E esse número não funciona. Porque vamos pensar do ponto de vista físico. O que é volume? A definição de volume é aquilo que cabe tridimensionalmente dentro de um espaço. Então eu gosto de citar o seguinte exemplo. Se eu pegar 2 copos de uísque, um tem uma base de 12 e 5 centímetros de altura. O outro tem uma base de 5 e 8 centímetros de altura. Apesar de caber o mesmo volume, visualmente eles são muito diferentes. Então, o número do volume não significa muita coisa. Eu preciso entender quais são as dimensões do implante que eu vou colocar, porque é isso que vai trazer a harmonia na paciente.